Vamos estudar hoje acerca de uma disciplina teológica de suma importância para todos nós. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, logo nos preocupamos em buscar entender quem é Deus. Quem é Deus na sua essência, quem é Deus nos seus atributos, quem é Deus na sua personalidade. Então, a matéria que estuda acerca de Deus é chamada de teologia ou teontologia. A palavra teologia deriva-se de dois termos gregos, theos, que quer dizer Deus, e logia, que quer dizer ensino, estudo, tratado. Os teólogos mais modernos procuram chamar de teontologia, que também tem o mesmo significado. Então, a teologia é o estudo, o tratado, o ensino acerca de Deus. Mas existe uma pergunta muito simples, que às vezes é um tanto que difícil respondê-la. Da onde vem Deus? Qual a existência de Deus? Bem, primeiro eu quero que você entenda que definir Deus é algo impossível. Não é possível definir Deus. Não é possível explicar Deus. Deus é um ser inexplicável. Deus, ele existe por si só. Ele não tem criação e nem criador. Ele não é criatura, ele é Senhor. Por isso, então, não há possibilidade para o homem explicar Deus na sua essência, na sua forma plena. O que nós podemos é entender o que a Bíblia fala e descreve acerca de Deus. Então, primeiro ponto, Deus existe. Ponto final. Deus existe. Quer o homem queira, quer não queira, Deus existe. Quer o homem creia ou não creia, Deus existe. Quer a ciência aceite ou deixe de aceitar, Deus existe. Deus não precisa do homem para existir. Deus existe porque ele é Deus. João descreveu dizendo que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. No capítulo 1 e o versículo 1 do Gênesis, a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus, criou Elohim, os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. Quando observamos ainda, podemos entender que Deus, ele não foi criado pela mente humana, pelo desejo humano. Então, Deus existe por si só. Isso é chamado de autoexistência. Mas, por favor, não confunda autoexistência com autocriado. Porque quando eu digo que Deus é um ser autocriado, eu estou dizendo que ele criou-se a si mesmo. Então, se Deus fosse autocriado, ele teria início, ele teria começo. Logo, não poderíamos chamar Deus de eterno ou plenamente eterno. Então Deus não teve um princípio, uma matéria-prima que o fizesse e nem um criador que o formasse. Deus, ele é autoexistente. E autoexistente significa que Deus existe por si mesmo. Ou seja, ele tão somente existe. Ah, mas não tem explicação. Não se explica Deus, porque não se explica o sobrenatural. E Deus é um ser sobrenatural. Quando observamos a palavra de Deus, podemos entender que a existência de Deus, ela é provada por alguns meios. O primeiro meio que prova a existência de Deus é a crença universal existente no homem, a crença universal em um ser supremo. Quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem a fé e a consciência,
que estão no seu espírito. E essa fé e consciência, ela foi dada a toda a humanidade. Então o homem pode nascer em qualquer lugar do mundo, mas existe uma crença intuitiva dentro dele, que ele entende que existe um ser supremo, existe um ser soberano além dele. Esta crença, ela foi dada ao homem de forma natural. Então, por exemplo, uma pessoa que diz que não crê em Deus, esta pessoa, ela entra na contramão de milhões de pessoas, porque o mundo crê na existência de Deus. Já dizia um certo historiador grego chamado Plutarco, ele costumava dizer o seguinte: é possível encontrar uma cidade sem muralha, uma cidade sem ginásio, sem leis, sem moeda, ou até mesmo sem cultura literária. Mas um povo sem Deus, sem oração, sem juramento, sem rito religioso, sem sacrifício, jamais foi encontrado. Então, notem que o homem em si, ele tem uma crença natural. Então, o indivíduo pode ter nascido dentro de uma mata selvagem, pode ser um selvagem, como alguns dizem, mas lá dentro dele existe uma crença intuitiva que diz para ele que existe um ser soberano. E este ser soberano chama-se Deus. A outra forma, a segunda forma, que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos registra e prova a existência de Deus, é a criação do mundo. Quando nós olhamos para o mundo, podemos entender que tudo foi feito por Deus. O homem é incapaz de explicar como é que o globo Terra, ele flutua sem ter nada que o segure, sem ter nada que o sustente. Como é que os planetas estão ali em órbita, estão próximo da Terra e não se chocam? Como é que a Terra tem água suficiente no mar e o mar respeita a sua ordem e não invade a Terra? Por que que um peixe de água salgada não sobrevive numa água doce ou vice-versa? Porque Deus criou todos os seres no seu próprio habitat. E Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Deus está no controle da terra, do mundo, de tudo quanto nele há. Isto prova a existência de Deus. Ora, a história mostra a existência de Deus. Os arqueólogos todos os dias fazem escavações, principalmente no Oriente, aonde eles procuram fazer escavações para achar histórias, fósseis e etc. E eles têm encontrado diariamente. Às vezes, têm encontrado coisas intactas que provam que a Bíblia tem razão. Eles têm encontrado situações nas suas escavações que comprovam a existência do que a Escritura fala. Inclusive, por exemplo, no Jardim do Éden, aonde provavelmente, à luz da Bíblia, está aonde hoje é o Irã e o Iraque. E ali do Jardim do Éden saía os rios. 4 rios saíam dali, mais propriamente 2 rios, que eles encontram até hoje encontram esses rios. Os rios existem, eles sabem que existem, não encontram o Éden, mas encontram os rios que a Bíblia descreve que eles nasciam lá no Éden. A história prova, Deus existe. A Bíblia mostra que Deus existe. E a Bíblia, ela é a soberana palavra de Deus. Ela, com certeza, é a inerrante palavra de Deus. E por isso, então, a Bíblia diz que Deus existe.
A Bíblia começa falando de Deus. A Bíblia termina falando de Deus. A Bíblia prova que Deus existe. Mas existe uma outra prova muito importante. É a nossa experiência pessoal. A experiência pessoal que eu tenho não é a mesma que você tem. A experiência que você tem com Deus não é a mesma que eu tenho. Cada um de nós temos experiências pessoais. Essas experiências nos provam o quanto Deus nos ama. Nos provam o quanto Deus nos ajuda, o quanto Deus nos protege. Automaticamente, existe uma fé em você que prova a existência de Deus. Portanto, meu amado, que Deus te abençoe. Que esta matéria seja uma matéria importante na tua vida. Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus. E eu quero apresentar a vocês o nosso livro de Sistemática 1. Aqui você tem as disciplinas de Bibliologia, Teologia, Cristologia, Pneumatologia e Antropologia Teológica. 5 disciplinas. Você pode adquirir por meio do nosso site, e o nosso site é faculdadefatesb.com.br ou através do nosso e-mail fatesb@gmail.com, ou se preferir, ligue para o telefone 011 5971 1054. Você pode também adquirir os nossos cursos Básico em Teologia, Médio em Teologia e Bacharel em Teologia. Temos os cursos presencial, temos o curso online ou semipresencial. Tudo para o seu enlevo espiritual. FATESB, você no